A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido e amado irmão, hoje eu gostaria de falar de uma lei que Deus colocou no universo e que ninguém vai poder quebrar essa lei, que é a lei da colheita. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Está escrito lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Vamos ler até o 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do 7. Pegue sua Bíblia, vamos ler junto. Diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. Meu querido e amado irmão, nós vivemos num país que é conhecido como o país da impunidade. Ou seja, as pessoas praticam crime, praticam o mal e nem sempre são punidas por esse crime. Isso faz um mal tremendo à sociedade porque existe um incentivo. Existe uma voz do inimigo que fala na mente das pessoas: olha, o crime compensa. Então muitas pessoas estão sendo incentivadas para o mal. Mas nós precisamos lembrar que Deus não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Deus não é um Deus de impunidade. O profeta Naum, ele diz que Deus não tem por inocente o culpado. Judas, na sua epístola, falando dos falsos mestres, ele diz que os falsos mestres insinuam, acreditam que não vai haver juízo, e ele fala que Deus sempre trouxe juízo. Ele trouxe juízo no mundo antigo. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele também castigou anjos que pecaram, e alguns anjos estão acorrentados. Então você não deve acreditar que Deus não vai punir aqueles que insistem em viver no pecado. Não existe como nós mudarmos isso. Se eu plantar maçã, eu colho maçã. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Se você viver na carne, satisfazendo os desejos da carne, se viver em prostituição, em fornicação, em roubo, em bebedeira, você vai colher o inferno de fogo. Você não vai colher a salvação. Você vai ser condenado. Deus te dá a liberdade de escolher. E você, escolhendo o mal, vai colher o mal. Agora, se você andar no Espírito, o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, é alegria, é amor, você vai colher a salvação. Aquilo que você planta, você colhe. Se você for uma pessoa dedicada no seu trabalho, se você estudar, se especializar, você vai prosperar. Se você for uma pessoa preguiçosa, a pobreza vai bater a sua porta, a miséria vai bater a sua porta. Amém? Nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza do Adão, que tem uma tendência ao pecado, a Bíblia chama de nossa natureza carnal, e nós temos o Espírito Santo que recebemos quando cremos que Jesus é o Filho de Deus. E essas duas naturezas, elas vivem em guerra. Nós vivemos uma guerra. Então, é como se você tivesse dentro de você um anjinho e um demônio. O anjinho, ele te fala que você deve fazer o certo, e o demônio te fala que você deve fazer o errado. Você está no trânsito, alguém faz algo errado, o demoninho fala para você brigar, para você xingar, e o anjinho fala para você ter paciência, né? Então, você deve seguir a voz do Espírito. Você deve seguir a voz de Deus. Se você fizer isso, você vai ter vida e vida com abundância. Amém? Vamos ter uma radicalidade contra o pecado. O pecado não deve encontrar abrigo no nosso coração. Jesus, ele disse que se o seu olho te escandaliza, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar sem o olho no reino do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Amém? Então vamos nos afastar do pecado, vamos viver no Espírito. Não vamos dar lugar às obras da carne que já são conhecidas, né? Que levam à morte, à destruição. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ensina-nos a crucificar a nossa carne, Pai, que
que nós possamos plantar a bondade, que nós possamos plantar coisas boas para colhermos, Pai. Coisas boas, Pai amado. Tem misericórdia daqueles que desejam uma libertação, que Tu venha libertar do vício, da droga, de tudo que não agrada a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro.